E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas entranhas de um dos diagnósticos filosóficos mais fascinantes e até perturbadores já feitos sobre a nossa sociedade moderna. Bom, vamos direto ao ponto. O século XIX foi uma daquelas épocas de transformações tão explosivas que as bases de tudo aquilo em que as pessoas acreditavam pareciam desmoronar da noite para o dia. E para entender de verdade essa fratura na estrutura da sociedade, a gente não tem um guia melhor do que a filosofia implacável de Friedrich Nietzsche. A ideia aqui não é só dar uma aula de história, mas sim decifrar direto das nossas fontes como uma verdadeira doença moral tomou conta da Europa. E mais importante, o que esse raio-x sem filtros nos ensina sobre os desafios de identidade e propósito que a gente ainda enfrenta hoje em dia. Olha só para essa imagem desse relógio antigo com o vidro todo estilhaçado. Ela ilustra de um jeito genial a tensão absurda daquela época. Pensem bem, por séculos o tempo humano foi ditado de forma totalmente orgânica, né? Era guiado pelas estações do ano, pelo tempo da colheita, por uma conexão super rítmica com a comunidade. E aí, de repente, pá! A Revolução Industrial chega impondo aquele cronograma rígido, mecânico e sem coração das fábricas. Essa transição não mudou só a hora de acordar e dormir, ela abalou os pilares da própria identidade humana. A grande pergunta que fica martelando é exatamente essa. Quando as tradições antigas que sempre nos sustentaram se quebram, igualzinho a esse relógio, o que mantém a gente de pé no meio de todo esse caos? Então, vamos à primeira parte. A crise do século XIX e os sintomas de uma Europa em transformação. Para a gente conseguir examinar os primeiros sinais dessa doença, a gente precisa olhar para os sintomas práticos dessa mudança, onde aquelas velhas certezas simplesmente pararam de fazer sentido. E os números são chocantes. 150%. Pensem nisso um instante. Esse foi o crescimento populacional nas cidades industriais alemãs ali entre 1800 e 1870. Isso mostra perfeitamente o tamanho do choque. Multidões inteiras foram arrancadas de suas vilas rurais pacatas e jogadas em centros urbanos caóticos que não tinham a menor estrutura para receber essa galera. O resultado imediato? Uma sensação sufocante de claustrofobia misturada com uma exaustão física e emocional que beirava o limite. Basicamente, o ser humano deixou de ser aquele artesão conhecido na sua vizinhança para virar só mais uma peça anônima e totalmente substituível numa engrenagem gigante. E a velocidade de tudo isso foi simplesmente devastadora. A taxa de urbanização, que antes era de uns 25%, pulou para mais de 60% até o ano de 1900. Mas o ponto principal aqui não é só tijolo e asfalto, é o isolamento silencioso que essa migração em massa gerou. As fontes mostram que a taxa de desintegração familiar dobrou. Criou-se uma massa gigantesca de alienação. Imagina a ironia. As pessoas estavam cercadas por multidões o tempo inteiro, o dia todo, mas se sentiam por dentro completamente sozinhas, desconectadas e sem nenhum tipo de amparo. Dando uma olhada nessa linha do tempo, a gente consegue mapear como essa verdadeira avalanche social foi se formando. Ali entre 1803 e 1815, as guerras napoleônicas já tinham começado a dissolver as lealdades mais antigas e os sistemas tradicionais. A partir daí, o colapso interno começa a aparecer nas estatísticas médicas. De 1840 a 1880, os registros mostram um aumento bizarro, um salto de 4 vezes no número de doenças mentais entre a classe trabalhadora prussiana. Gente, isso não era só cansaço de carregar peso. A vida tinha perdido totalmente a bússola moral. E como é que o sistema reagiu a esse vazio existencial? Bom, entre 1850 e 1900, a gente vê um crescimento de 300% nas escolas técnicas. O foco virou o puro lucro e a utilidade prática. Reflexão, ética, humanidades, isso foi totalmente jogado para escanteio. O que nos leva ao nosso próximo ponto. O diagnóstico do niilismo e esse vazio filosófico. E é exatamente nesse cenário superprodutivo, mas completamente desolador, que entra o nosso médico cultural. Nietzsche não olhava para esse mal-estar coletivo como se fosse só uma fase meio melancólica. Para ele, era o colapso lógico e inevitável de sistemas de crenças que já estavam com o prazo de validade vencido. O niilismo, segundo a nossa fonte, não é só uma atitude rebelde de adolescente ou ficar triste pelos cantos. É a desintegração das próprias crenças que mantém a vida em sociedade funcionando. É um estado ativo de rejeição, um vazio aterrorizante que aparece quando a gente joga fora as velhas certezas, mas, tragicamente, ainda não tem a capacidade de criar valores novos para o lugar delas. Só que, para o filósofo, o niilismo é uma transição necessária. É tipo um terreno cheio de escombros que precisa ser limpo antes que qualquer construção autêntica possa ser levantada.
E isso deságua direto na ideia mais famosa dele, a morte de Deus e o colapso dos valores absolutos. Talvez essa seja a formulação mais polêmica de todas, mas é vital entender que a morte de Deus não foi um simples debate sobre teologia, foi um terremoto cultural que tirou o chão da humanidade europeia. E claro, não aconteceu num piscar de olhos, foi uma erosão lenta. As igrejas nas cidades começaram a ficar vazias, engolidas por aquela impessoalidade urbana que a gente comentou. Ao mesmo tempo, a ciência e a análise histórica começaram a bater de frente com os textos sagrados. Com isso, a balança de poder mudou de vez do divino para os estados burocráticos e seculares. Mas o ápice de tudo isso é o último ponto ali da lista, a perda irreparável de um juiz moral absoluto e compartilhado por todo mundo. Pensa comigo, sem aquela voz inquestionável lá de cima ditando o que é certo e o que é errado, abriu-se um buraco moral gigantesco. De repente, a responsabilidade de decidir o que é bom ou mal caiu com todo o seu peso nas nossas próprias costas. E aí, diante de um vazio desses e de tanta angústia, o que a gente faz? A nossa análise mostra um contraste muito bacana de duas posturas frente a essa dor. Do lado esquerdo, a gente tem o Schopenhauer, que influenciou muito o Nietzsche lá no começo. A pegada dele era o pessimismo, uma rendição passiva, negar as vontades e olhar para o sofrimento como o grande inimigo que a gente tem que evitar a todo custo. Mas Nietzsche percebeu que essa apatia era, na verdade, uma falsa cura. Era um veneno disfarçado de sabedoria. Do lado direito, contrastando com essa moleza toda, ele lança a vontade de potência. Essa sim é a rebelião ativa. É você afirmar a vida com todas as letras, pegando a dor e a adversidade e transformando isso ativamente em energia criativa. A sacada não é desviar dos espinhos do caminho, mas usar eles para ficar mais forte. Caminhando para a solução, vamos dar uma olhada em O Caminho da Superação, o nosso antídoto para o vazio. Se o diagnóstico é esse niilismo que paralisa todo mundo, qual é a receita médica do Nietzsche para a gente voltar a prosperar? O caminho definitivamente não é dar passo para trás, é a superação. E é aqui que a gente esbarra num conceito poderosíssimo, o Übermensch, que a gente traduz como super-homem. Mas, por favor, tirem da cabeça aquela imagem de super-herói de cinema ou de quadrinhos, tá? O Übermensch é, na verdade, um arquétipo ético incrível. Ele é aquele indivíduo completamente autônomo que tem a coragem absurda de rejeitar o efeito manada e o conformismo da multidão. O lance dele não é sair dominando os outros fisicamente, mas sim assumir a responsabilidade total por criar a sua própria bússola moral. É um modelo de autocriação radical que exige uma independência intelectual fora do comum. E a essência dessa jornada toda se resume a isso. O trabalho pesado de quem quer ter integridade moral de verdade é conseguir criar um significado autêntico exatamente ali onde antes só existiam escombros e dogmas falidos. Mas atenção, isso não é desculpa para fazer o que der na telha e virar bagunça, muito pelo contrário. Encontrar e forjar o seu próprio sentido exige uma disciplina brutal. Você precisa ter a coragem de construir seus valores éticos a partir do zero absoluto, baseando tudo apenas na sua própria consciência. O que nos traz a nossa reta final? A vida como arte, a reabilitação do eu. Tá, mas como a gente aplica essa filosofia revolucionária no dia a dia, na vida real? A resposta é tratar a própria vida como arte. Quando as velhas regras evaporam, a estética e a criação viram as nossas novas ferramentas de sobrevivência. Sem uma autoridade dizendo o que fazer, a arte deixa de ser só entretenimento no final de semana para virar um verdadeiro laboratório de reconfiguração da mente. A proposta é forte, parar de ser um mero espectador que só aceita as pressões da sociedade de cabeça baixa e passar a ser um criador ativo. É colocar intencionalidade e beleza até nas rotinas mais bobas do dia. Quando a gente eleva a nossa vida a esse nível estético, a gente começa a tratar cada hábito, cada escolha, desde o café da manhã até uma grande decisão, não como um acaso, mas como um ato ético feito de propósito. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. A verdadeira liberdade só aparece quando a gente para de procurar manuais de instrução e aceita o desafio de transformar a existência inteira numa criação contínua e consciente. É entender, de forma vibrante, que a vida não é um roteiro pronto que te entregaram. Você precisa organizar a sua própria trajetória como uma obra que nunca termina, que está sempre em transformação. E isso exige que o autor, no caso você, tenha vigilância constante, coragem para assumir os erros e uma paixão que não acaba nunca para continuar reinventando a si mesmo. O que deixa a gente com uma provocação final super necessária. A poeira daquela crise toda do século XIX, no fundo, ainda está voando por aí hoje em dia. Esse nosso excesso de informação rápida e de distrações digitais muitas vezes só serve para mascarar aquele mesmo vazio do niilismo que o Nietzsche apontou. Então a pergunta que precisa ficar martelando na nossa cabeça é essa:
Navegando por essa loucura do mundo moderno, quantos dos princípios que a gente defende com unhas e dentes todos os dias são só coisas que a gente aceitou no automático porque era confortável e quantos foram realmente forjados com suor e muito questionamento? Para a gente construir algo de valor, não basta só ser esperto ou produtivo. A gente precisa ter a coragem de ser o arquiteto da nossa própria ética, recusando essa mediocridade do vazio. Esperamos que essa reflexão tenha ajudado a iluminar essas ideias incríveis. Valeu demais por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima exploração.